Você sabe qual a diferença entre o Fundo de Garantia e o INSS? Sabe quais são as características de cada um e quais as suas divergências? Se liga no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Uma dúvida que eu percebo que volta e meia as pessoas têm é confundir o FGTS com o INSS. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês essa diferença e as suas características. Vale ressaltar que são impostos completamente diferentes. O fundo de garantia é o fundo de garantia por tempo de serviço. E o que isso significa? É um fundo que toda empresa é obrigada a recolher para o seu trabalhador. Vale destacar que ele é compulsório, ou seja, a empresa tem que fazer o seu recolhimento todos os meses para o trabalhador. Ela não tem a opção da discricionariedade. De quê? De dizer, não, nesse mês eu não vou fazer o recolhimento. Não, a lei obriga que todos os meses o FGTS ele deve ser recolhido. Então ele é de forma compulsória. A empresa faz esse recolhimento. O FGTS não é descontado do trabalhador. A empresa tem que fazer o seu depósito mensalmente. A alíquota do FGTS ela é de 8% sobre o salário do trabalhador. Então, se você recebe 10 mil reais, a empresa vai depositar os 800 reais referente ao seu fundo de garantia. E o fundo de garantia, ele tem que ser feito esse recolhimento mensal. O interessante dele é que todo o valor que você deposita, ele fica em uma poupança do trabalhador. Então, esse valor que a empresa vai depositando todos os meses, ele fica na conta do fundo de garantia daquele trabalhador. E quando aquele trabalhador existe a rescisão, que a empresa faz a rescisão daquele colaborador, ele consegue ter acesso a esse fundo de garantia. Esse fundo de garantia, quando a empresa demite ele tem direito ao saldo do fundo de garantia, mais 40% da multa. Então, nos casos de demissão sem justa causa, em que a empresa demite o colaborador, ele tem o saldo mais 40% da multa daquele valor que ele tem naquela época. Vale ressaltar que caso você opte pelo saque aniversário do FGTS, tem até um vídeo, eu vou postar aqui para vocês, que eu falo sobre essa questão do saque aniversário. Se você opta por ele, você não saca o seu fundo de garantia quando você é desligado da empresa. Você só saca o seu fundo de garantia quando é desligado quando você não optou pelo saque aniversário. Você utiliza o saque rescisão. Se você opta pelo saque aniversário, você só saca a multa dos 40%, mas o saldo disponível você não irá sacar. E com esse valor do seu fundo de garantia, você consegue acessar ele para algumas finalidades. Por exemplo, financiamento da sua casa própria. Você consegue pegar o seu fundo de garantia e fazer a aplicação desse valor. Alguns casos, quando existe catástrofe, alguma situação de emergência, o governo também libera para que você possa ter acesso ao seu fundo de garantia. Existem alguns casos excepcionais que o governo libera, mas via de regra é no seu saque aniversário ou saque rescisão. E caso você não acesse esse valor durante a sua vida, você tem a possibilidade de sacá-lo quando você aposentar. Então esse valor você consegue sacar ele, mas durante todo o seu período de vida ele fica travado por alguma excepcionalidade. E diferente do FGTS, tem o INSS, que é o Instituto Nacional da Seguridade Social. E o que significa isso? O INSS, diferente do FGTS, ele não é uma parcela que a empresa é obrigada a contribuir. Via de regra, no INSS, o trabalhador é que contribui. Todos os meses se faz uma retenção do seu salário de 7,5% a 14%. E esse valor, ele é descontado do trabalhador. Tanto que quando a empresa não faz o seu devido recolhimento, nós falamos que acontece um crime de apropriação indébita. Por quê? Porque se a empresa reteu daquele colaborador R$100 para pagar o INSS e não pagou, ela está se apossando, ficando com o dinheiro que não é dela. Então ela está cometendo um crime de apropriação indébita, porque diferente do FGTS, o INSS é retido do trabalhador. O fundo de garantia, como nós falamos, é a empresa que paga, mas no caso do INSS se retém uma parcela
do trabalhador. A ideia do INSS é que com aquelas contribuições mensais você esteja assegurado pela Previdência Social. E o valor da alíquota que eu comentei, que varia de 7,5% até 14%, ela é sempre proporcional ao salário do trabalhador. Então, quanto menos você recebe, se você recebe ali um salário mínimo, 1.518, a sua alíquota será 7,5%. Mas quanto mais você recebe, maior será a sua alíquota. E é sempre interessante a empresa fazer ali o seu recolhimento, porque você precisa de períodos de carência para você acessar os benefícios. Por exemplo, para o auxílio invalidez, você precisa ter contribuído pelo menos 12 meses. Então você precisa ali estar vinculado a uma empresa por 12 meses para poder receber esse benefício. Então alguns benefícios da Previdência Social é necessário um tempo de carência. Então é sempre interessante que você sempre confira se a empresa está ali fazendo o seu devido recolhimento. Da Previdência Social, todos os valores que você contribui mensalmente é para os seus benefícios, como salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez. Então todos os benefícios da Seguridade Social você está abarcado quando você faz as suas contribuições mensais. Incluindo todas essas movimentações, você também consegue, com a sua contribuição mensal, servir como tempo de carência e contribuição para a sua aposentadoria. É claro que hoje, quando nós falamos de aposentadoria, principalmente para você que tem 30, 20, 40 anos, é algo muito distante. A Previdência Social e a reforma da Previdência é algo mais real para esse ano já de 2025, e a gente percebe que nunca resolve o problema. Quanto mais tempo passa, a gente percebe que o Brasil ele vai se tornando um país mais velho e mais pobre. E os nascituros cada vez se nascem menos crianças. Então você precisa de mais mão de obra para sustentar essas pessoas mais idosas. Nós já postamos um vídeo aqui falando sobre os militares, que cerca de 20 a 30% dos militares hoje tem mais tempo de aposentadoria do que tempo na ativa. Então, a Previdência Social, dos moldes que ela se coloca hoje, ela é inviável. Tanto que tem uma pesquisa do Banco Mundial que fala que a idade ideal de aposentadoria, pensando na expectativa de vida do brasileiro, é 78 anos. Então, a Previdência Social, quanto mais tempo passa, mais vai ficar distante para as pessoas se aposentarem. E uma diferença crucial entre o INSS e o Fundo de Garantia é que, como eu falei, o Fundo de Garantia você saca o seu saldo quando você é demitido. O INSS não. O INSS ele é um depósito que você faz mensalmente e você não saca ele. Se você precisar de algum benefício, como auxílio doença, auxílio reclusão, aí você tem o direito de solicitar o benefício, mas não é gerado uma poupança para você, como no caso do FGTS é gerado uma poupança para o trabalhador. Então, no caso do FGTS não gera nenhum direito de garantia de benefício social. No caso do INSS já gera, porque aí você está acobertado pela Previdência Social para solicitar todos os benefícios que você precisar. Então, a grande diferença é que o FGTS ele é uma poupança compulsória. Você não escolhe se faz ou não. E o INSS é uma contribuição mensal para solicitar benefícios sociais do governo. Fechado? Esse é o nosso vídeo de hoje e logo mais nós voltamos com mais um vídeo. Valeu!